qual que é meu maior medo no marketing digital. Fala, jovens, tranquilo? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma coisa que eu tinha muito medo e recentemente eu vi que muitas das pessoas que me seguem têm esse medo também. E não é do mercado saturar, não é de, sei lá, acontecer uma guerra nuclear e tudo acabar, é até pior do que isso. Só não é maior que talvez do que a morte. E esse medo, existem algumas pesquisas que foram feitas recentemente, mostram que esse medo só não é maior do que o medo da morte, que é o medo de rejeição. E Marcelo, o que tem a ver marketing digital com medo de rejeição? Seguinte, recentemente lá no meu Instagram eu fiz até uma pesquisa com a galera perguntando por que as pessoas têm tanto medo de aparecer, por que eles querem tanto vender sem aparecer. Tem até vídeos que eu falo sobre isso aqui no meu canal, mas eu fiquei muito intrigado em entender por que a galera tem tanto medo de aparecer. Eu queria saber se era o mesmo medo que eu tenho de aparecer. Até hoje eu ainda tenho receio de pegar uma câmera e gravar, e vocês vão entender exatamente por quê. Mas muita gente me falou que é porque era tímido. Eu sou tímido, por mais que pareça que não, mas eu sou tímido. Muita gente falou que tem medo de zoação, muita gente falou que tem medo do que as pessoas vão pensar, tem medo de hater, tem medo de comentário ruim, falou que tem vergonha, fala mal na câmera, que é feio, que um monte de coisa, um monte de coisa. Tá vendo? Colocou um monte de print aqui na tela de um monte de respostas que as pessoas deram. E no final das contas, timidez, medo de zoação, isso tudo é um medo que eu tenho muito, até hoje, que é o medo de julgamento. É o medo do que as pessoas vão achar de mim quando eu aparecer. É o medo, e não só das pessoas que eu conheço, mas porra, os grandes especialistas, eles vão falar, pô, Marcelo tá falando merda. As pessoas que não entendem, as pessoas que não entendem do mercado vão falar que eu estou tentando enganar as outras pessoas. Isso de fato acontece. E também fora a zoação das pessoas do lado de fora, né? De pessoas que foram colegas, pessoas que foram colegas de faculdade, colega de escola, alguns amigos. A gente tem muito medo. E isso tudo, né? Esse medo, essa timidez, isso tudo é medo de rejeição que a gente tem. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. E a gente tem muito medo de ficar sozinho. Então, quando alguém zoa a gente se sente rejeitado, a gente se sente meio solitário. Porque no final das contas, apesar, quando é zoação de brother, lógico, quando é zoação de amigo, a gente entende perfeitamente quando é. O problema é quando vem ofensas de pessoas que a gente não conhece, né, ofensas da galera que está aqui na rede social, e a gente fica muito acuado. Até hoje eu tenho medo disso. A grande questão é que, ao longo do tempo, eu não perdi a timidez. Eu não perdi a timidez de gravar aqui vídeo no YouTube. Eu não perdi a timidez de aparecer no Instagram. Só que o que aconteceu é o seguinte, quando a gente é muito tímido, quando a gente tem esse medo do julgamento das pessoas, a gente deixa de fazer as coisas por algo que está na nossa cabeça. Então a gente projeta a realidade que está na nossa cabeça. A gente projeta, a gente imagina os julgamentos, a gente imagina a zoação, a gente imagina os haters. Mas quando você começa efetivamente a fazer, quando você ultrapassa, né, quando você consegue vencer esse medo, você vê que, por exemplo, o meu caso, que a realidade é muito diferente daquilo que eu estava imaginando. A vida real é diferente da vida que eu imaginava na minha cabeça. O que aconteceu com o meu canal foi muito diferente do que eu imaginei aqui na minha cabeça. Então o que acontece? O que acontece é quando eu posto um vídeo, a maioria das pessoas gosta. Lógico, tem hater? Tem, aparece pouco. Tem gente me zoando? Tem. Tem gente falando que eu sou picareta, que eu tento enganar as pessoas? Tem, isso sempre vai ter. Só que eu achei, né, antes de eu começar a fazer, eu achava que isso ia ser muito pior. Então eu não perdi minha timidez. O meu medo de julgamento continua exatamente o mesmo. A grande diferença é que eu gravar um vídeo no YouTube, eu sou muito menos julgado do que eu imaginava. Aliás, eu continuo sendo julgado, só que os julgamentos são muito mais positivos do que negativos. E a gente tem medo do julgamento positivo, do julgamento negativo, não do julgamento positivo. E hoje a maioria dos meus comentários são bons. Então eu não perdi a timidez, eu não perdi
medo de ser julgado. Eu só vi que a realidade de produzir conteúdo no YouTube, que produzir conteúdo no Instagram é diferente do que aquilo que eu tinha na minha cabeça. Então, efetivamente, eu continuo sendo julgado, eu vou continuar sendo julgado o resto da vida e eu ainda tenho muito medo de rejeição e eu acho pouco provável que eu consiga superar esse medo para sempre e eternamente em todas as circunstâncias. O que eu consegui fazer aqui nesse meu canal do YouTube foi simplesmente me dar a cara a tapa e trazer aquilo que estava na minha mente e jogar o teste para a realidade. Então eu tirei do campo imaginário e joguei para a realidade. Antes de eu gravar o meu vídeo para o YouTube, eu achava que eu não sabia falar bem para a câmera. E talvez tenha gente que acha que eu falo mal. Tudo bem, mas a maioria das pessoas gosta. Eu achava que eu precisava de ter uma edição espetacular de vídeo e eu tô gravando em cima do meu celular antigo. Eu gravo vídeo pro meu canal do YouTube com o meu celular antigo. Então eu não tenho um puta equipamento. Eu sou feio. Cara, eu tô muito longe de ser o Brad Pitt. Ainda tô bem uns quilos acima do peso, né? Eu fui feito pra comer, boca foi feita pra comer. E tudo bem, sacou? A maioria das pessoas não tá ligando pra isso. Óbvio que de vez em quando aparece. Mas dentro do bolo, você vê que a maioria dos julgamentos é positivo. Então você se sente confortável. Isso entra na sua zona de conforto. Porque você arriscar, né? Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso. Você correr um risco social de aparecer é um risco social, porque você tem um risco de julgamento muito alto. Quando você aparece, você se lança, né? Você corre um risco social, você se lança para outras pessoas te julgarem. E o que eu vi é que o julgamento foi positivo. Então o que eu trouxe? Eu trouxe aquilo para dentro da minha zona de conforto. Hoje, gravar um vídeo no YouTube para mim é confortável. Eu ainda tenho medo, tem alguns vídeos mais ácidos que eu faço, que eu ainda tenho medo de julgamento, mas eu prefiro agora correr o risco, que eu entendo que na maioria das vezes isso é benéfico para mim. Galera, foi mal por essa aparição mongoloide, mas todos os vídeos eu esqueço de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o joinha. Então eu gravei esse frame idiota aqui só para te lembrar, porque aí o meu editor coloca no vídeo e se eu esquecer tá de boa, beleza? Então faz tudo aí, porque se você começar a fazer isso todos os vídeos eu começo a parar de aparecer. Valeu! Eu acho que uma das grandes valias que a gente tem, um dos grandes aprendizados que a gente pode ter para a nossa vida é o que eu digo que é ampliar a nossa zona de conforto. Antes, eu tinha muito medo de aparecer e gravar um vídeo para o YouTube, muito medo de gravar no Instagram e receber julgamentos negativos. Hoje eu já sei que a maioria dos julgamentos são positivos, então eu ampliei a minha zona de conforto. Eu tinha muito medo de investir grana no Facebook Ads, porque eu poderia perder. Então eu estudei, pratiquei e hoje eu já não tenho tanto medo. Hoje investir no Facebook Ads é zona de conforto. Quando eu fui fazer meus primeiros anúncios no YouTube, aconteceu a mesma coisa. Agora eu já entendo. Então eu ampliei a minha zona de conforto. Se eu não tivesse saído, a minha zona de conforto ia continuar aquele cubículo. Hoje já tem várias coisas que eu faço que eu me sinto confortável, que elas não me causam medo. Agora, o que eu posso te garantir é o seguinte, o medo de julgamento meu não acabou. Eu continuo com medo desse julgamento. A grande questão é, a gente tem muito medo de julgamento de pessoas que não pagam as nossas contas. É isso que você tem que levar muito em consideração. São pessoas que efetivamente não têm nada a ver com a nossa vida, não pagam as nossas contas, não têm responsabilidade nenhuma com a gente, nem a gente com elas. São pessoas que muitas vezes a gente nem conhece. Boa parte da minha audiência, aliás, a imensa parte das pessoas que me seguem, eu nunca vi na vida, eu não conheço pessoalmente. E muitas vezes essas pessoas conseguem me atingir. E isso é ruim, isso dói, isso machuca, às vezes isso me deixa puto, às vezes isso me deixa triste, mas acontece. Só que o que a gente tem que tentar racionalizar é, essas pessoas nem me conhecem. Como que elas estão falando alguma coisa de mim baseado num vídeo de 3 minutos que ela viu? Como é que a gente pode fazer isso? Então nós temos que tentar relevar. Eu tô falando que é fácil? Não. Eu tô falando que eu consigo? Eu tô falando com vocês que não. Mas o que eu tento fazer é racionalizar isso, trazer isso pro racional e falar, cara, não faz sentido. Eu tento fazer o melhor trabalho aqui, eu tô dando o melhor de mim, eu confio que eu entrego um bom conteúdo. Quando o cara tá falando que eu sou um picareta, eu não tenho que ficar puto com isso. Eu só tenho que achar que ele é um cara que julga os outros de maneira muito fácil. E você julgar os outros, quando você começa a parar para pensar, julgar negativamente, olhar sempre o lado ruim das coisas, também é muito pesado. Você se torna uma pessoa negativa, você acha que vai tudo dar errado. Então o que eu penso é o seguinte, pô, é melhor que esse cara me dê hate, deixa eu bloquear ele aqui, para ele não aparecer de novo, que é melhor para mim.
sacou? Eu não vou ficar tentando muitas vezes converter esse cara. De vez em quando eu fico puto e dou umas respostas desgraçadas lá, de puto que eu acabo me arrependendo depois, mas na hora que a gente fica puto, às vezes dói. Mas enfim, galera, só queria falar pra vocês que esse é um medo muito grande que eu tenho, imagino que boa parte de vocês tenham, e que se você não arriscar, se você não colocar em prática, você nunca vai saber se esse medo que você tem de julgamento, ele faz sentido ou não. Você só vai saber se as pessoas vão gostar de você ou não, se você efetivamente colocar as coisas para rodar. Então o que eu te convido é, tenta vencer esse medo de julgamento. Eu queria fazer um desafio para vocês. Se você não quiser aparecer, não tem problema. Mas se você não quer aparecer simplesmente pelo medo que as outras pessoas vão achar, tipo assim, você quer fazer um canal do YouTube, você quer produzir conteúdo no Instagram, mas tá com medo do que a galera vai achar, pega e grava. Pega a porra do celular e grava. Edita você mesmo, faz edição tosca, entrega um conteúdo bom. Agora se propõe a entregar o melhor conteúdo que você pode produzir. Tenho certeza que isso daí vai trazer só julgamentos positivos. Beleza? Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.